Estamos aqui com a professora Maria Valquíria, que eu reputo uma das mais ilustres da nossa lista de entrevistados, pelo sua gama de conhecimento, pela sua simpatia, é uma história rica, tanto pessoal como pelo testemunho dela ao longo de décadas, da nossa história, particularmente da Caatinga. A história de Aporá é a autora de uma obra famosa aqui no nosso circuito, que conta a história de Aporá e que é uma testemunha viva de boa parte da história de Caatinga. Visto que a Caatinga, como ela mesma diz, é uma cidade menina, e vamos ouvir dela alguns relatos. Eu tenho uma biografia aqui do Montevideo Siciliano Dantas Bacelar, porque uma coisa que acho importante é que a Cajutiba já começou com esse pessoal que saía daqui de Aporá para trabalhar no alambique que era situado pertencente a ele, siciliano, que tinha propriedades aqui, muitas propriedades aqui por perto, e essa também era dele. O alambique dele era lá no Rio das Pedras, do lado esquerdo de quem vai para Crisópolis. Conhecia ainda vestígio. Então tá tudo bem, né? Sim. Então veja bem, depois que aconteceu que ele fez a propaganda, ele se tornou muito importante. Depois a gente lê a biografia dele para vocês verem, que está aqui no nosso livro. Então, Bedo e Oscar Correia compraram o alambique dele lá. Em sociedade. Em sociedade. Aí, mais tarde, quando foi em 1945, é que José Hipólito dos Santos Filho, Zequinha Hipólito comprou deles e transformou, e trouxe o material para cá, fez ali no Tijuco e fez o maior alambique de toda essa região. Onde pertencia, os produtos deles eram vendidos em toda essa região. Então a gente poderia afirmar, assim, sem erro de dúvida, que o alambique nessa época ele foi o carro-chefe da economia? Com certeza, por isso que puxou todo o pessoal para começar a Cajutiba. Foi daí. E paralelo à companhia, o alambique, a empresa alambique, a estrada de ferro também teve um significado assim grande na questão do emprego, geração de renda? Para todo mundo. Foi um incrível, porque a Timbó se tornou, na Esplanada não existia, Esplanada de 1904. E a Cajutiba, 1910. Então, a Timbó chegou a ser o maior responsável por toda a economia dessa região. Porque tudo que até Timbó chegava, as mercadorias vinham para Lagoinha, só era até minha Lagoinha, depois foi que veio para cá, para Sergipe. E aí Timbó, como não existia a Cajutiba nem Esplanada, a Cajutiba era pequena, mas quando passou a estrada de ferro para Sergipe, foi feita a primeira estação de ferro ali. Entendeu? A estação atual de Cajutiba, eu lembro que ali na varanda, ao lado direito indo, tinha uma data lá, 1932. Possivelmente deve ter sido uma reforma, né? Foi quando eles reformaram 1932, sim, viu? Claro que ela era era pequenininha, a primeira era pequenininha e era de taipa. Sim. Então isso aí, eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa ainda. No pulo lá, no Cajueiro. Lá teve uma casa com um segundo piso também, que, segundo consta, foi onde funcionou a primeira Câmara de Vereadores, a primeira delegacia, enfim. A primeira administração foi naquela casa onde era a loja de Dona Judite. Eu acho que era tem lembrança. Sei. Bem na esquina. Os capistranos à esquerda e à direita. Isso, de Zeca Maia. A senhora lembra daquele prédio? Não, quando o Tenente Ostílio foi substituir o Evaldo Lima, ele foi quem fez aquilo, que aquilo estava sendo construído, já estava desmanchado naquelas casas, já tinham construindo um hotel. Mas aí ele aproveitou e construiu a prefeitura de Cajutiba. Sim. Foi um excelente ali naquele prédio. Prédio, mas o prédio que hoje é a prefeitura. Ah, sim. Ali de 58, no Altino, onde está a prefeitura. 58 Altino, por isso tem a data lá, tal, em placa. Mas a questão é que antes de ter essa placa, ontem eu estou dizendo que era assim, estava todo no tijolo vivo. Quando ele usou isso, porque foi na época que foi transformada aquela minha prefeitura, ele era somente no tijolo, armação enorme, até o segundo andar, tinha o primeiro e segundo andar já. Mas não era só aquilo, que era para fazer um hotel, mas foi aí que ele aproveitou
e fez a prefeitura como ele citou. Certo. Mas até aí, quer dizer, antes disso aí, a administração ficava lá na outra... Perfeitamente, era na outra casa. Onde porque Zeca Maia. Zeca Maia. De Zeca Maia. Era, A senhora não conheceu o Zeca Maia? Muito, muito meu amigo. Pai das minhas amigas. A senhora tem um perfil assim mais ou menos dele, para descrever assim rapidamente? Ah, Era uma pessoa muita pessoa, muito legal, muito legal. Não sei como é que o Zeca morreu tão rápido, tão fácil. Assim. muito sociável. Nossa, meu Deus, era uma pessoa de bem, do bem. Ele chegou a ser tantas vezes vereador, ele casou com a menina daqui, que é Dona Amor. Sim. E morou lá há muito tempo e se tornou uma pessoa muito importante em Acajutí. Sim.